Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho falar com vocês aqui de um tema que surgiu a partir de uma conversa que eu tive com um amigo meu que pratica magia baseada no sistema de tritêmios, né? E essa pessoa que eu estou falando aqui é o Henrique Monteiro. Ele já fez alguns podcasts, já participou de alguns podcasts, onde ele foi entrevistado, falando a respeito da prática dele, das experiências dele, né, de contato com os anjos, né, ele contata os arcanjos, regentes das sefirotes ali, da árvore da vida. E nessa conversa que eu tive com ele, ele me trouxe alguns esclarecimentos. E a gente costuma conversar bastante, assim, às vezes eu apresento para ele algumas questões e ele me passa os pontos de vista dele. É um cara que, tipo assim, é muito empenhado naquilo que ele se dispõe, que ele se propõe a fazer. E bom, o que acontece? Eu andei observando, eu já vinha pensando sobre isso já há algum tempo, eu até expus esse pensamento meu numa conversa com ele, que foi o seguinte: eu vejo que muita gente, assim, vejo pelo Facebook, né, nos grupos que eu participo, que muita gente parece que, de acordo com aquilo que vem passando na vida material, situações que não são interessantes, né, para a pessoa que está vivendo, acaba que leva essa pessoa a buscar na magia suprir essas deficiências, né, que ela considera que está ali na sua vida, para tornar a sua vida mais interessante do que esse momento em que ela está vivendo. E aí a pessoa acaba adentrando na magia, tendo um contato com a espiritualidade a partir da Goetia, já parte direto no caminho da esquerda. Não que isso seja errado, eu nunca achei que isso fosse errado, até porque mesmo nos primeiros contatos com a literatura isso já foi apresentado, apesar de haver alguns autores que discordam, né, que dizem que isso não é uma coisa aconselhável. Eu considero que realmente não é aconselhável uma pessoa que está começando seu caminho na espiritualidade começar direto ali na Goécia, ou Goetia, né, Goetia. O meu entendimento, a partir da observação e de leituras, né, daquela imagem do Baphomet que foi trazida pelo escritor Eliphas Levi na sua obra Dogma e Ritual da Alta Magia, ali por volta de entre 1851 e 1854, por aí. O Baphomet, ele traz naquela imagem muito simbolismo de alquimia, de astrologia, né, que é aplicada na magia planetária. E à primeira vista, uma pessoa que está presa aos dogmas cristãos, uma pessoa que não tem esse contato com a magia de uma forma livre das amarras do sistema dogmático em que ela vive, de certa forma acaba que a pessoa vive numa espécie de ortodoxia, né, religiosa. A pessoa vai ver essa imagem e vai diretamente remeter aquele conceito de oposição espiritual na figura da personificação do mal cristã, que é o Satã, o Lúcifer, né? Quando na verdade o Lúcifer é um personagem da mitologia grega que rouba ali dos deuses essa dádiva que ele concede aos homens, né? Que dá aos homens a capacidade de ter entendimento, sabedoria, de receber o Espírito, que de certa forma dá essa proximidade do homem, essa semelhança com os deuses, né, na mitologia grega. Então Lúcifer, ele, na verdade, havia também um bispo que era um opositor de São Jerônimo, que é o tradutor da Bíblia do grego para o latim, né, que é a Vulgata Latina. E São Jerônimo tinha todo esse conflito com esse bispo, e esse bispo se chamava Lúcifer. Ele era um bispo, se eu não me engano, de uma vertente mais gnóstica. E acaba que o São Jerônimo, ele combate Lúcifer, e na tradução que ele faz da Vulgata Latina,
ele transforma então seu opositor nessa figura mítica, né, da mitologia grega, e transforma então aquela imagem que é retratada ali de Nabucodonosor como sendo Vênus, né, a estrela que caiu do céu. Ele transmite então essa imagem de Vênus que retrata Nabucodonosor para a imagem de seu opositor Lúcifer, que era um bispo, e transforma Hillel Ben Shahar, que é a estrela, né, que caiu do céu, a filha da aurora, em Lúcifer, esse personagem mítico. E a igreja cristã abraçou essa ideia, e esse personagem mítico então criou vida como sendo o rival, o arqui-inimigo de Deus. O que, se a gente for analisar à luz das escrituras e à luz da compreensão esotérica, é risível imaginar que o criador do universo, né, o incognoscível, pudesse ter um inimigo, sendo ele o criador de todas as coisas. Então, o que acontece, e que eu vim a entender a partir dessa imagem do Baphomet, é que tudo que existe na criação, inclusive a dualidade, que é essa energia, esse polo positivo e negativo, ele é expresso ali naquela imagem do Baphomet, né? Você vê muitos conceitos, o Baphomet apontando um braço para cima e outro braço para baixo, naquele sinal que remete, que você, ele até escreve no braço que aponta para cima solve, e no braço que aponta para baixo é de coagula, né? Então a gente entende ali que o caminho a se seguir é o caminho de se elevar e alcançar a manifestação a partir das esferas superiores nas esferas inferiores, que chega até o mundo da manifestação, que é o plano de Malhut. Então a gente entende que quem começa a praticar Goetia, ainda que siga ali o que é ensinado, né, tipo na Clavícula de Salomão, aqueles livros que abordam, né, os grimórios que abordam esse sistema, a pessoa vai encontrar ali que ela deve seguir então aquela liturgia que evoca os nomes divinos, se utiliza de salmos, e tudo aquilo está incluso na Kabbalah, tudo aquilo vem da Kabbalah, né? Que é esse sistema judaico que está impregnado nos grimórios. Na verdade, os grimórios estão imersos na Kabbalah. Então, o que acontece é que a pessoa, pelo fato de estar vivendo uma realidade que para ela não é interessante, ela vê ali algo que vai de confronto, né, a essa imagem cristã que o sistema cristão passa ao longo de todos esses anos, é que essa imagem de perseguição, essa imagem de condenação, de julgamento, porque você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, você tem que se vestir assim, você tem que pensar assim, você tem que ser assim. Ela te coloca ali num molde, e se você não seguir esse molde, você é considerado um condenado, você é uma ovelha negra, né? Então muita gente não consegue se enquadrar nessa caixinha. E essas pessoas acabam encontrando na Goetia e nesses sistemas, né, que lidam com a polaridade negativa, um caminho que elas consideram ter mais afinidade. Mas, segundo a Cabala judaica, né, conforme eu estava até conversando a respeito disso com o Henrique Monteiro, ele me apresentou aquilo que eu já vinha aceitando há algum tempo, que é a ideia de que não é errado você lidar com essas forças de polaridade negativa. Entretanto, eu vejo que a forma correta é você primeiro praticar teurgia, né? Que você ter um contato com as esferas superiores, com as forças angélicas mais próximas de Deus Todo-Poderoso, e depois disso, sim, se você já tiver tido esse contato, você já tiver sido submerso nessa energia divina que emana, né, nessas sefirotes superiores, aí sim você parte para as esferas
onde você vai lidar com essas energias mais densas e tentar alcançar aqui na esfera de Malhut aquilo que você quer que se realize, né, para tornar a sua realidade mais interessante. Porque lidar com essas forças não é algo assim tão simples quanto parece, né? Essas forças são perigosas, elas têm, digamos, uma moral questionável de acordo com o nosso conceito de moral, né? E a gente vê muitos episódios, né, de pessoas que lidaram com essas forças. Talvez essas pessoas não estivessem preparadas, né, o que é mais provável de ter acontecido, e acaba que no final não deu muito, as coisas não aconteceram muito de acordo com o que elas esperavam. Bom, e nessa conversa que eu tive com o Henrique Monteiro, teve um dia que a gente estava conversando, ele me apresentou um episódio que eu achei muito intrigante e que eu vim a ter a resposta para esse episódio algum tempo depois. Ele me falou que ele tinha saído com os amigos, né, e eles foram num bar, e era um bar assim legal, e uma mulher que chegou assim muito embriagada, que estava nesse bar, que não conhecia ninguém que estava na roda de amigos dele, chegou e sentou-se na mesa em que eles estavam, e ela começou a falar umas coisas lá, muito desconexas, né? Estava muito embriagada, e ele começou a conversar também ali, levando tudo na brincadeira, e de repente ela olha para ele e fala: "Você é um mago, eu sei que você é um mago." Aí ele: "Quê? Não, mas de onde você tirou isso e tal?" E ele fica tentando sondá-la, né? E ela fala algumas coisas, ele me disse que ela falou uma coisa assim: "Você não sabe o poder que tu tem." Aí, algum tempo depois, ele me perguntou a respeito disso, né? O que você acha disso, cara? Tipo assim, é um tanto inesperado, né? Ele realmente é um mago, é uma pessoa que nunca viu na vida, senta, apesar de que ela estava embriagada, vai e me solta uma dessa, né? É uma coisa assim muito pouco provável de acontecer, né? Mas tudo bem. Aí eu conversando com uma amiga, né, que eu conheci também nas redes sociais, conversando pelo Messenger, aí ela me contou que ela ela era frequentadora de Umbanda, que ela incorporava, e ela me citou que quando ela bebia, muitos anos atrás, que hoje ela não bebe mais, que ela via claramente quando esse espírito, né, ou espíritos com os quais ela lidava, né, durante esse período, né, quando ela bebia, ela via esses espíritos, chegavam, sentavam-se do lado dela e iam falando sobre a vida das pessoas que estavam ali ao redor, citando coisas particulares da vida dessas pessoas, fazendo revelações. E na mesma hora eu tive aquele disparo, né, na mente: ah, olha só, aquela senhora então recebeu uma revelação, ela estava embriagada, provavelmente recebeu alguma revelação, né, de algum Exu, alguma entidade ali que trabalhava com ela, e ela recebeu essa revelação, estava muito embriagada, não conseguiu falar muito a respeito, mas acabou revelando aquilo que ela recebeu ali, né? Foi a resposta que eu obtive. E eu falei isso com ele. E a partir dessa conversa, então, eu acabei chegando à conclusão, né, até a partir, não só através desse episódio não, mas teve um vídeo que eu vi do Marcelo Del Débio em um podcast, né? Marcelo Del Débio, que é o criador ali do Projeto Mayhem, e ele falando que ele frequentou muitos terreiros, né, durante a vida dele, e ele disse que num determinado episódio ele foi fazer uma palestra num lugar, e nesse lugar ele terminou a palestra e o pessoal falou para ele que tinha um terreiro, vocês não estavam a fim de ir nesse terreiro de Umbanda, né? E eles, então vão, onde que é? Aí foi um cara, ligou para não sei quem, e a partir de terceiros ali eles conseguiram o endereço, pegaram o carro de alguém lá, entrou todo mundo no carro e foi. De madrugada, uma coisa assim que não foi premeditada, né? Foi uma coisa assim espontânea. Chegaram nesse local, uma pessoa incorporou ali e apontou para ele, falou: você, vem cá. E aí esse espírito que falou através dessa pessoa incorporada disse para ele coisas, revelou: não, você já conversou comigo, nos falamos em tal ocasião, assim, assado, em tal cidade, você estava assim, em tal lugar,
nós falamos a respeito disso, daquilo e tal, aí mostrando para ele que conhecia ele, que realmente tinha falado com ele em outra ocasião, e falou, né, que ele estava ali naquele momento, porque esses espíritos fazem com que ocorram as sincronicidades que levam aos fatos, né? Levam aos acontecimentos. Então eles promovem os acontecimentos. São essa força de propulsão que fazem com que aconteça aquilo que nós entendemos como acaso, sendo que na verdade o acaso não existe, é obra desses espíritos. Deixou bem claro isso para ele. Ele mesmo já falou, né, que muitas vezes nesses experimentos dele, conversando com esses espíritos, ele via ali o espírito falando com ele que aquele espírito que estava se apresentando ali naquele terreiro é um espírito que se apresentava também nos rituais de Goetia, porém sob outro nome, né? Outra egrégora, se manifestava em outra roupagem, digamos assim, que é aquilo que eu falei no vídeo anterior a respeito das formas que Deus se manifesta às pessoas. Por exemplo, não só Deus, né? Todas as suas emanações divinas, as suas criações, né? Os outros espíritos se apresentam de acordo com o entendimento que a gente tem deles, né? Então seria como se existisse uma camada etérea ali, onde existisse todo esse entendimento, essa compreensão da humanidade. Então, se uma pessoa, por exemplo, acredita que o arcanjo Gabriel ou o arcanjo Michael são de tal forma, por exemplo, o arcanjo Michael usa, por exemplo, uma couraça de ouro de guerra, né? Porque ele é um grande general que comanda miríades de hostes angélicas ali para combate. Ele tem muito poder e ali assenta-se do lado direito do trono de Deus. É um ser de grande envergadura e a pessoa acredita que ele é assim, que tem olhos de fogo, e é assim, que é essa roupagem, pois esses espíritos não têm forma, eles descem então daquelas esferas superiores e se vestem com essa roupagem que existe nessa camada de entendimento humano e se apresenta para a pessoa que busca dessa forma. Quando é possível a pessoa ver, quando eles decidem que podem se manifestar de forma visível para a pessoa ver, né? Essas formas. Então, todo espírito eu entendo que se manifesta desse jeito. E entendo também que muitos desses espíritos, né, que fazem parte de miríades ou daquilo que entendemos como legiões, né, o que é chamado nas religiões de matriz africana como falanges, são os mesmos espíritos que se manifestam de acordo com esses grupos, mas de acordo com essa egrégora, que seria essa roupagem cultural, e eles se manifestam. Eu penso que até mesmo os espíritos que se manifestam ali através das runas, né, que é essa egrégora da mitologia nórdica, seria algo mais ou menos parecido, que veste aquela roupagem que é entendida pelos nórdicos como sendo os deuses nórdicos e toda a cosmogonia, né, da mitologia nórdica. Então esse é o entendimento que eu trago a respeito dessas coisas. Então por isso eu vejo que é possível, de acordo com a Kabbalah, é permitido, não é proibido, né? Porém é necessário que se alcance as esferas superiores, né? Tanto que esse amigo meu, o Henrique Monteiro, contou, né, que essa mulher falou para ele: tu não sabe o poder que tu tem, eu estou vendo. E eu até falei para ele: você é um cara que só pratica teurgia, só lida com espíritos que habitam as esferas superiores, que estão ali mais próximos de Deus Todo-Poderoso, e provavelmente você absorve muito dessa energia divina, e essa energia divina fica impregnada na sua aura, fica impregnada no seu ser. A gente é uma esponja, né? Os nossos chakras são como vórtices que absorvem, né? Que trocam energia com o meio e absorvem a energia do meio. Então, se ele comanda essas energias, se ele traz essas energias até ele, atrai essas energias através dos rituais que ele pratica, é bem provável que ele esteja então impregnado dessa energia divina que é visível a esses espíritos, né? Esses espíritos, eles conseguem manipular essas energias sutis que fazem com que essas sincronicidades aconteçam, levando com que os fatos se sucedam e as coisas aconteçam no plano da matéria. E essas energias, nós, como somos encarnados, não somos capazes de manipulá-las, né? Mas eles sim, eles conseguem. Então o entendimento que eu trago seria esse, né? A gente absorve essas energias porque, se a gente for observar os pantáculos,
se a gente for observar o círculo que a gente usa, né? Por exemplo, o círculo que eu uso, ele traz no centro ali o triângulo, com os símbolos que representam Deus Todo-Poderoso, que tem a cruz de pontas de mesmo tamanho, né? De tamanhos iguais, que representa o controle, né? O equilíbrio das polaridades da matéria, né? Dos elementos, o equilíbrio dos elementos. Traz ali o tetragrama, o hexagrama, e traz também o tetragrama, o hexagrama com o iodes, né? Que seria essa representação divina de Deus Todo-Poderoso ali, além do véu em Keter, que é a primeira esfera da árvore da vida. E a partir desse triângulo que remete a Keter, Hormá e Binah, que são as três esferas, as três supremas, né, da árvore da vida, são as representações ali da manifestação de Deus nas esferas superiores, traz em volta de si os 4 arcanjos regentes das 4 direções, né, que é citado na Bíblia como os 4 cantos da terra, e que são, à frente ali é colocado Rafael, atrás Gabriel, à direita Michael e à esquerda Uriel, cada um representando nos 4 elementos também, né, controlando ali um dos 4 elementos, e em volta de todos estes, então, traz os 7 arcanjos representantes das 7 sefirotes, que são também ligadas, né, correspondentes aos 7 planetas, segundo a astrologia clássica, né? Então é como se isso fosse, os pentáculos seguem essa fórmula, né? Tem essa fórmula, os nomes divinos em volta, que atraem. Os nomes dos anjos são emanações angélicas, são representações, são emanações do divino, representantes de Deus Todo-Poderoso na matéria. Então, os pentáculos, por exemplo, que são trazidos na clavícula de Salomão e em outras obras, outros grimórios, eles trazem também essa mesma estrutura. Tem os nomes de Deus Todo-Poderoso em volta, e por dentro ali eles trazem letras hebraicas, trechos de versículos tanto em hebraico ou em latim, e nomes de seres angélicos, né, que são usados para chamar através dessas letras hebraicas que compõem esses nomes desses seres angélicos, para que eles sejam atraídos, para que a sua energia ou consciência seja atraída para esses pentáculos, para que eles armazenem essa energia como uma espécie de bateria. Então a gente que contém esses chakras, que são como vórtices, funcionamos mais ou menos da mesma forma, né? A gente atrai essas energias. E foi o que eu entendi. Esse amigo meu, como ele pratica muita teurgia, ele atrai essa energia divina, ele está impregnado dessa energia divina em sua aura, em seu ser, e esses espíritos, eles conseguem ver isso, né? Então, a prática da teurgia leva a que você esteja de uma forma mais preparada para lidar com essas energias, né, de natureza densa, de polaridade negativa, para alcançar uma realização no mundo material de uma forma mais rápida, talvez mais adequada, né, pois é citado também que esses espíritos que atuam nas esferas superiores, eles estejam mais sejam atuantes mais em questões ligadas ao espiritual, né, e não à matéria em si. Então isso leva a gente a pensar muito a respeito dessas coisas, né? A busca da presença divina é algo necessário, né? Principalmente para aquele que deseja se adentrar no mundo da magia. Então que fique para a reflexão de todos nós. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.